A Sura de Al-A'raf. Em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador. Alif Lam Mim Sad. Este é um livro que é descido para ti, Muhammad. Então que não haja em teu peito constrangimento a seu respeito, para admoestares com ele os renegadores da fé e para ser lembrança para os crentes. Segui o que é descido para vós de vosso Senhor, e não sigais em vez dele outros protetores. Quão pouco meditais, e que de cidades aniquilamos. Então nosso suplício chegou-lhes, enquanto dormiam à noite, ou enquanto cesteavam. E quando nosso suplício lhes chegou, sua invocação não foi senão dizer, por certo, fomos injustos. Então, em verdade, interrogaremos aqueles aos quais nossa mensagem foi enviada, e em verdade, interrogaremos os mensageiros. Em verdade, narrar-lhes-emos, então, com ciência o que fizeram, e nunca estivemos ausentes. E a pesagem verdadeira será nesse dia. Então aqueles cujos pesos em boas obras forem pesados, esses serão os bem-aventurados. E aqueles cujos pesos forem leves, esses serão os que se perderão a si mesmos, porque foram injustos com os nossos sinais. E com efeito, empossamo-vos na terra, e nela fizemos para vós meios de subsistência. Mas quão pouco agradeceis. E com efeito, criamo-vos. Em seguida, configuramo-vos. Depois dissemos aos anjos, prosternai-vos diante de Adão. E prosternaram-se, exceto Iblis. Ele não foi dos que se prosternaram. Alá disse, o que te impediu de te prosternares quando te ordenei? Satã disse, sou melhor que ele. Criaste-me de fogo e criaste-o de barro. Alá disse, então desça dele, e não te é admissível te mostrares soberbo nele. Sai, pois, por certo, és dos humilhados. Satã disse, concede-me dilação até um dia em que eles serão ressuscitados. Alá disse, por certo, és daqueles aos quais será concedida a dilação. Satã disse, então, pelo mal a que me condenaste, ficarei em verdade à espreita deles, em tua senda reta. Em seguida, achegar-me-ei a eles, por diante e por detrás deles, e pela direita deles e pela esquerda deles, e não encontrarás a maioria deles agradecida. Alá disse, sai dele como execrado, banido. Dos que dentre eles te seguirem, encherei a jena de todos vós. E, ó Adão, habita tu e tua mulher o paraíso, e comei onde ambos quiserdes, e não vos aproximeis desta árvore, pois seríeis dos injustos. Satã sussurrou-lhes perfídias, para mostrar a ambos o que lhes fora acobertado de suas partes pudendas, e disse, vosso Senhor não vos coibiu desta árvore, senão para não serdes dois anjos, ou serdes dos eternos. E jurou-lhes, por certo, sou para ambos de vós um dos conselheiros. Então seduziu-os com falácia, e quando ambos experimentaram da árvore, exibiram-se-lhes as partes pudendas, e começaram a aglutinar sobre elas folhas do paraíso. E seu Senhor chamou-os. Não vos coibi a ambos desta árvore, e não vos disse que Satã vos era inimigo declarado? Disseram, Senhor nosso, fomos injustos com nós mesmos, e se não nos perdoares, e não tiveres misericórdia de nós, estaremos em verdade dentre os perdedores. Alá disse, desceis sendo inimigos uns dos outros, e tereis na terra residência e gozo até certo tempo. Ele disse, nela vivereis, e nela morrereis, e dela far-vos-ão sair. Ó filhos de Adão, com efeito, criamos para vós vestimenta para cobertar vossas partes pudendas, e adereços. Mas a vestimenta da piedade, esta é a melhor. Esse é um dos sinais de Alá para meditarem. Ó filhos de Adão, que Satã não vos tente, como quando fez sair a vossos pais do paraíso, enquanto a ambos tirou a vestimenta, para fazê-los ver suas partes pudendas. Por certo, ele e seus sequazes vos veem de onde vós não os vedes. Por certo,
Nós fizemos os demônios aliados aos que não creem. E quando eles cometem obscenidade, dizem: encontramos nela nossos pais, e Alá nola ordenou. Dize Muhammad: por certo Alá não ordena obscenidade. Dizeis acerca de Alá o que não sabeis? Dize: meu Senhor ordena a equidade. E erguei vossas faces para Alá em cada mesquita, e invocai-o, sendo sinceros com ele na devoção. Assim como ele vos iniciou a criação, a ele regressareis. A um grupo ele guiou, e a um grupo deveu-se o descaminho. Por certo, eles tomaram os demônios por aliados, em vez de Alá, enquanto supunham estar sendo guiados. Ó filhos de Adão, tomai vossos ornamentos em cada mesquita, e comei e bebei, e não vos entregueis a excessos. Por certo, ele não ama os entregues a excessos. Dize: quem proibiu os ornamentos que Alá criou para seus servos, e as coisas benignas do sustento? Dize: estas são nesta vida, para os que creem, e serão a eles consagradas no dia da ressurreição. Assim aclaramos os sinais a um povo que sabe. Dize: apenas meu Senhor proibiu as obscenidades aparentes e latentes, e o pecado e a agressão desarrazoada, e que associeis a Alá aquilo de que ele não fez descer sobre vós comprovação alguma, e que digais acerca de Alá o que não sabeis. E para cada comunidade há um termo. Então, quando o seu termo chegar, ela não poderá atrasar-se uma hora sequer, nem adiantar-se. Ó filhos de Adão, se em verdade vos chegam mensageiros vindos de vós, para narrar-vos meus sinais, então aqueles que são piedosos e se emendam, por eles nada haverá que temer, e eles não se entristecerão. E os que desmentem nossos sinais, e diante deles se ensoberbecem, esses são os companheiros do fogo. Neles serão eternos. E quem mais injusto que aquele que forja mentiras acerca de Alá ou desmente seus sinais? A esses, alcançá-los a sua porção do livro, até que quando nossos mensageiros celestiais lhes chegarem para levar-lhes a alma, dirão estes: onde estão os que invocáveis além de Alá? Dirão: sumiram para longe de nós, e testemunharão contra si mesmos que eram renegadores da fé. Alá dirá: entrai no fogo junto com comunidades de djinns e de humanos, que com efeito passaram antes de vós. Cada vez que uma comunidade aí entrar, amaldiçoará sua irmã, até que quando se sucederem todas, nele a última dirá acerca da primeira: Senhor nosso, são estes os que nos descaminharam. Então, concede-lhes o duplo castigo do fogo. Ele dirá: para cada qual haverá o duplo, mas vós não sabeis. E a primeira delas dirá à última: e não tendes vantagem alguma sobre nós. Então, experimentai o castigo pelo que cometieis. Por certo, aos que desmentem nossos sinais e diante deles se ensoberbecem, não se lhes abrirão as portas do céu, nem entrarão no paraíso, até que o camelo penetre no fundo da agulha. E assim recompensaremos os criminosos. Terão a jena por leito, e sobre eles cobertas de fogo. E assim recompensaremos os injustos. E os que creem e fazem as boas obras. Não impomos a nenhuma alma senão o que é de sua capacidade. Esses são os companheiros do paraíso. Nele serão eternos. E tiraremos o que houver de ódio em seus peitos. Correrão rios a seus pés. E dirão: louvor a Alá que nos guiou a isto. E não haveríamos guiado, se Alá não nos houvesse guiado. Com efeito, os mensageiros de nosso Senhor chegaram com a verdade. E bradar-se-lhes-á: este é o paraíso que vos fizeram herdar pelo que fazíeis. E os companheiros do paraíso bradarão aos companheiros do fogo: com efeito, encontramos verdadeiro o que nosso Senhor nos prometera. Então vós encontrastes verdadeiro o que vosso Senhor prometera? Eles dirão: sim. Então um anunciador anunciará entre eles que a maldição de Alá será sobre os injustos, que afastaram os homens do caminho de Alá,
e buscaram torná-lo tortuoso, e foram renegadores da derradeira vida. E haverá entre ambos uma muralha, e sobre Al-Araf haverá homens que reconhecerão cada um por seu semblante, e bradarão aos companheiros do paraíso, que a paz esteja sobre vós. Eles não entraram nele, enquanto a isso aspirem. E quando suas vistas se voltarem em direção aos companheiros do fogo, dirão: Senhor nosso, não nos faça estar com o povo injusto. E os companheiros de Al-Araf bradarão a uns homens que reconhecerão por seu semblante. Dirão: de que vos valeu vosso juntar de riquezas e vossa soberba? Estes são aqueles a respeito dos quais jurastes que Alá não os alcançaria com sua misericórdia? Mas Alá disse-lhes: entrai no paraíso, nada haverá que temer por vós, e vós não vos entristecereis. E os companheiros do fogo bradarão aos companheiros do paraíso: entornai sobre nós uma pouca água, ou do que Alá vos deu por sustento. Dirão: por certo, Alá proibiu ambas as coisas aos renegadores da fé, que tomaram sua religião por entretenimento e diversão, e que a vida terrena iludiu. Então hoje nós os esqueceremos como esqueceram eles o deparar deste seu dia, e isso porque negavam nossos sinais. Não esperam eles senão sua interpretação? Um dia, quando sua interpretação chegar, dirão os que antes o esqueceram: com efeito, os mensageiros de nosso Senhor chegaram com a verdade. Então será que teremos intercessores e por nós intercederão? Ou podemos ser levados à terra e faremos outra coisa que a que fizemos? Com efeito, perder-se-ão a si mesmos, e sumirá para longe deles o que forjavam. Por certo, vosso Senhor é Alá, que criou os céus e a terra em 6 dias. Em seguida, estabeleceu-se no trono. Ele faz a noite encobrir o dia, cada um na assídua procura do outro, e criou o sol e a lua e as estrelas, submetidos por sua ordem. Ora, dele é a criação e a ordem. Bendito seja lá, o Senhor dos mundos. Invocai a vosso Senhor humilde e secretamente. Por certo, ele não ama os agressores. Não semeeis a corrupção na terra depois de reformada, e invocai-o com temor e aspiração. Por certo, a misericórdia de Alá está próxima dos benfeitores. E ele é quem envia o vento por alviçareiro adiante de sua misericórdia, até que quando carrega pesadas nuvens, conduzimo-las a uma plaga morta, e fazemos descer sobre ela água, com que então fazemos sair todos os frutos. Assim faremos sair os mortos dos sepulcros, isso para meditardes. E da plaga benigna sai sua planta com permissão de seu Senhor. E da que é maligna, nada sai senão escassa e infrutuosamente. Assim, patenteamos os sinais para um povo que agradece. Com efeito, enviamos Noé a seu povo, e disse: ó meu povo, adorai Alá, não tendes outro Deus que não seja Ele. Por certo, temo por vós o castigo de um formidável dia. Os dignatários de seu povo disseram: por certo, nós tivemos em evidente descaminho. Noé disse: ó meu povo, não há descaminho em mim, mas sou mensageiro do Senhor dos mundos. Transmito-vos as mensagens de meu Senhor, e aconselho-vos, e sei de Alá o que não sabeis. E vos admirais de que vos chegue uma mensagem de vosso Senhor, por meio de um homem vindo de vós, para admoestar-vos, e para serdes piedosos, e para obterdes misericórdia? E desmentiram-no. Então, salvamo-lo, e aos que estavam com ele no barco, e afogamos os que desmentiram nossos sinais. Por certo, eles eram povo cego. E ao povo de Ad enviamos seu irmão Hud. Disse: ó meu povo, adorai Alá, não tendes outro Deus que não seja Ele. Então, não temeis a Alá? Os dignatários de seu povo, os quais renegavam a fé, disseram: por certo, nós tivemos em insensatez, e por certo, pensamos que és dos mentirosos. Hud disse: ó meu povo, não há insensatez em mim, mas sou mensageiro do Senhor dos mundos. Transmito-vos as mensagens de meu Senhor,
e sou para vós leal conselheiro. E vos admirais de que vos chegue uma mensagem de vosso Senhor, por meio de um homem vindo de vós, para admoestar-vos? E lembrai-vos de que ele vos fez sucessores, depois do povo de Noé, e acrescentou-vos força e estatura entre as criaturas. Então lembrai-vos das mercês de Alá, na esperança de serdes bem-aventurados. Disseram: Vens a nós para que adoremos a Alá, só a ele, e deixemos o que nossos pais adoravam? Então faze-nos vir o que nos prometes, se és dos verídicos. Disse: Com efeito cairá sobre vós tormento e ira de vosso Senhor. Discutis comigo acerca de nomes de ídolos que nomeastes vós e vossos pais, e dos quais Alá não fez descer comprovação alguma? Então esperai. Por certo, estarei convosco entre os que esperam. Salvamo-lo e aos que estavam com ele por misericórdia de nossa parte, e exterminamos até o último deles, aos que desmentiram nossos sinais e não eram crentes. E ao povo de Tamud enviamos seu irmão Salih. Disse: Ó meu povo, adorai Alá, não tendes outro Deus que não seja ele. Com efeito chegou-vos uma evidência de vosso Senhor. Este camelo fêmea vindo de Alá é para vós como sinal. Então deixai-o comer na terra de Alá, e não o toqueis com mal algum, pois apanhar-vos-ia um doloroso castigo. E lembrai-vos de que ele vos fez sucessores depois do povo de Ad, e vos fez dispor da terra. Ergueis palácios em suas planícies, e escavais casas nas montanhas. Então lembrai-vos das mercês de Alá, e não semeeis a maldade na terra, sendo corruptores. Os dignatários de seu povo disseram aos que foram subjugados, aos que entre eles creram: Sabeis que Salih é enviado de seu Senhor? Disseram: Por certo, estamos crendo naquilo com que ele foi enviado. Os que se ensorbebeceram disseram: Por certo, estamos renegando aquilo em que credes. Então abateram o camelo fêmea e transgrediram desmesuradamente a ordem de seu Senhor e disseram: Ó Salih, faze-nos vir o que nos prometes, se és dos mensageiros. E o terremoto apanhou-os, e amanheceram em seus lares inertes, sem vida. E Salih voltou-lhes as costas e disse: Ó meu povo, com efeito, transmiti-vos a mensagem de meu Senhor, e aconselhei-vos, mas vós não amais os conselheiros. E Lot, quando disse a seu povo: Vós vos achegais à obscenidade, em que ninguém nos mundos se vos antecipou? Por certo, vós vos achegais aos homens por lascívia, ao invés de às mulheres. Sois, aliás, um povo entregue a excessos. E a resposta de seu povo não foi senão dizer: Fazei-o sair de vossa cidade. Por certo, são pessoas que se pretendem puras. Então salvamo-lo e a sua família, exceto sua mulher, que foi dos que ficaram para trás. E fizemos cair sobre eles chuva. Então, olha como foi o fim dos criminosos. E ao povo de Madian enviamos seu irmão Shuaib. Disse: Ó meu povo, adorai a Alá, não tendes outro Deus que não seja ele. Com efeito, chegou-vos uma evidência de vosso Senhor. Então completai com equidade a medida e o peso, e não subtraias das pessoas suas coisas, e não semeeis a corrupção na terra, depois de reformada. Isso vos é melhor, se sois crentes. Não fiqueis à espreita em cada senda, ameaçando e afastando do caminho de Alá os que nele creem, e buscando torná-lo tortuoso. E lembrai-vos do tempo em que éreis poucos, e ele vos multiplicou, e olhai como foi o fim dos corruptores. E se há entre vós uma facção que crê naquilo com que fui enviado, e uma facção que não crê, pacientai até que Alá julgue entre nós. E ele é o melhor dos juízes. Os dignatários de seu povo que se ensoberbeceram disseram: Em verdade, far-te-emos sair, ó Shuaib, e aos que creem contigo de nossa cidade, ou regressareis à nossa crença. Ele disse: E ainda que a odiássemos? Com efeito, forjaríamos mentiras acerca de Alá, se regressássemos à vossa crença, após Alá haver nos livrado dela.
e não nos é admissível regressarmos a ela, a menos que Alá, nosso Senhor, o queira. Nosso Senhor abrange todas as coisas em ciência. Em Alá confiamos. Senhor nosso, sentencia com a verdade entre nós e nosso povo, e tu és o melhor dos sentenciadores. E os dignatários de seu povo que renegavam a fé disseram: em verdade, se seguirdes a Shuaib, por certo, nesse caso, sereis perdedores. E o terremoto apanhou-os, e amanheceram em seus lares inertes, sem vida. Os que desmentiram a Shuaib foram exterminados, como se lá jamais houvessem morado. Os que desmentiram a Shuaib foram eles os perdedores. Então Shuaib voltou-lhes as costas e disse: ó meu povo, com efeito, transmiti-vos as mensagens de meu Senhor e aconselhei-vos. Então, como afligir-me com um povo renegador da fé? E não enviamos a uma cidade profeta algum, sem apanhar seus habitantes com a adversidade e o infortúnio, para se humildarem. Em seguida, trocamo-lhes o mal pelo bem, até se multiplicarem e dizerem: com efeito, o infortúnio e a prosperidade tocaram a nossos pais. Então, apanhamo-los inopinadamente, enquanto não percebiam. Se os habitantes das cidades houvessem crido e houvessem sido piedosos, haver-lhe-íamos facultado bênçãos do céu e da terra, mas desmentiram os mensageiros. Então, apanhamo-los pelo que cometiam. Será que os habitantes das cidades estão seguros de que lhes não chegará nosso suplício durante a noite, enquanto dormem? Ou os habitantes das cidades estão seguros de que lhes não chegará nosso suplício em plena luz matinal, enquanto se divertem? Estão seguros, pois, contra o estratagema de Alá? Então não está seguro contra o estratagema de Alá, senão o povo perdedor. E não é notório aos que herdaram a terra após o aniquilamento de seus habitantes, que se quiséssemos, os alcançaríamos por seus delitos, e selar-lhes-íamos os corações. Então não ouviriam? Essas são as cidades de cujos informes te narramos algo. E com efeito, seus mensageiros chegaram-lhes com as evidências, e não quiseram crer no que haviam desmentido antes. Assim Alá sela os corações dos renegadores da fé. E não encontramos na maioria deles nenhum cumprimento do pacto. Mas, por certo, encontramos a maioria deles perversa. Em seguida, depois deles, enviamos Moisés com nossos sinais a Faraó e a seus dignatários. Mas foram injustos com eles. Então olha como foi o fim dos corruptores. E Moisés disse: ó Faraó, sou o mensageiro do Senhor dos mundos. Impende-me não dizer de Alá senão a verdade. Com efeito, cheguei-vos com uma evidência de vosso Senhor. Então envia comigo os filhos de Israel. Faraó disse: se estás chegando com o sinal, faze ouvir, se és dos verídicos. Então Moisés lançou sua vara, e ei-la evidente serpente, e tirou sua mão, e ei-la alva para os olhadores. Os dignatários do povo de Faraó disseram: por certo, este é um mágico sapiente, que deseja fazer-vos sair de vossa terra. Disse Faraó: então, que ordenais? Disseram: pretere-o e a seu irmão, e envia congregantes às cidades. Far-te-ão vir todo mágico sapiente. E os mágicos chegaram a Faraó. Disseram: por certo, teremos um prêmio se formos nós os vencedores? Faraó disse: sim, e por certo estareis entre os achegados. Disseram: ó Moisés, ou lançarás tua vara, ou seremos nós os lançadores. Moisés disse: lançai. Então, quando lançaram, enfeitiçaram os olhos dos homens e assombraram-nos. E chegaram com magnífica magia. E nós inspiramos a Moisés: lança tua vara. Então ei-la que engoliu o que falsificaram. Então a verdade confirmou-se, e o que faziam derrogou-se. E foram aí vencidos, e tornaram-se humilhados. E os mágicos caíram prosternando-se. Disseram: cremos no Senhor dos mundos, o Senhor de Moisés e Arão. Faraó disse:
Credes nele antes de eu vô-lo permitir? Por certo, isto é um estratagema de que usastes na cidade para fazer sair dela seus habitantes. Logo sabereis. Em verdade, cortar-vos-ei as mãos e as pernas de lados opostos. Em seguida, crucificar-vos-eis a todos. Disseram, por certo, seremos tornados a nosso Senhor. E tu não te vingas de nós, senão por crermos nos sinais de nosso Senhor, quando estes nos chegaram. Senhor nosso, verte sobre nós paciência, e leva-nos a alma enquanto moslimes. E os dignatários de Faraó disseram, deixarás Moisés e seu povo para que semeiem a corrupção na terra, e para que ele te deixe e a teus deuses? Disse, matar-lhes-emos os filhos, e deixar-lhes-emos vivas as mulheres, e por certo, somos sobre eles dominadores. Moisés disse a seu povo, implorai a ajuda de Alá e pacientai. Por certo, a terra é de Alá. Ele a faz herdar a quem quer entre seus servos, e o final feliz é dos piedosos. Disseram, fomos molestados antes que viesse a nós, e depois de tua chegada a nós. Disse, quiçá vosso Senhor aniquile vosso inimigo, e vos faça suceder a ele na terra. Então ele olhará como fareis. E com efeito apanhamos o povo de Faraó com anos de seca e escassez de frutos para meditarem. Então, quando bem lhes chegava, diziam, isso se deve a nós. E se o mal os alcançava, pressentiam mau agouro por causa de Moisés e dos que estavam com ele. Ora, seu agouro é junto de Alá, mas a maioria deles não sabe. E disseram, sejam quais forem os sinais com o que nos chegue, para com eles enfeitiçar-nos, não estaremos crendo em ti. Então enviamos sobre eles o dilúvio e os gafanhotos e os piolhos e as rãs e o sangue, como claros sinais, e ensoberbeceram-se e foram um povo criminoso. E quando o tormento sobre eles caiu, disseram, ó Moisés, suplica por nós a teu Senhor pelo que te recomendou. Em verdade, se removeres de nós o tormento, creremos em ti e enviaremos contigo os filhos de Israel. E quando removemos deles o tormento até um termo a que iriam chegar, ei-los que violaram a promessa. Então, vingamo-nos deles e afogamo-los na onda, porque desmentiram nossos sinais, e a eles estiveram desatentos. E fizemos herdar ao povo que estava subjugado as regiões orientais e ocidentais da terra que abençoamos, e a mais bela palavra de teu Senhor cumpriu-se sobre os filhos de Israel, porque pacientaram. E profligamos tudo quanto engenharam Faraó e seu povo, e tudo quanto erigiram. E fizemos os filhos de Israel atravessarem o mar, e eles foram ter a um povo que cultuava seus ídolos. Disseram, ó Moisés, faze-nos ter um Deus assim como eles têm deuses. Disse, por certo, sois um povo ignorante. Por certo, a estes o que praticam, ser-lhes-á esmagado e derrogado o que faziam. Disse, buscar-vos-ei outro Deus que Alá, enquanto ele vos preferiu aos mundos? E lembrai-vos de quando nós vos salvamos do povo de Faraó, que vos infligia o pior castigo. Degolavam vossos filhos, e deixavam vivas vossas mulheres. E nisso houve de vosso Senhor terrível prova. E fizemos promessa a Moisés durante 30 noites, e as completamos com mais 10. Assim completou-se o tempo marcado de seu Senhor em 40 noites. E Moisés disse a seu irmão Arão, sucede-me junto de meu povo, e age bem, e não sigas o caminho dos corruptores. Quando Moisés chegou a nosso tempo marcado, e seu Senhor lhe falou, disse, Senhor meu, faze-me ver-te, que te olharei. Ele disse, não me verás, mas olha para a montanha. Se permanecer em seu lugar, ver-me-ás. E quando seu Senhor se mostrou à montanha, fê-la em pó, e Moisés caiu fulminado. E quando voltou a si, disse, glorificado sejas. Volto-me arrependido para ti, e sou o primeiro dos crentes. Alá disse, ó Moisés,
Por certo, escolhi-te sobre todas as pessoas para minhas mensagens e minhas palavras. Então toma o que te concedi e sê dos agradecidos. E escrevemo-lhe nas tábuas exortação acerca de tudo e aclaração de todas as coisas, e lhe dissemos: então toma-as com firmeza, e ordena a teu povo que tome o que há de melhor nelas. Far-vos-ei ver a morada dos perversos. Desviarei de meus sinais os que na terra se mostram soberbos sem razão, e se eles veem todos os sinais, neles não creem, e se veem o caminho da retidão, não o tomam por caminho, e se veem o caminho da depravação, tomam-no por caminho. Isso porque eles, por certo, desmentiam nossos sinais, e a eles estavam desatentos. E os que desmentem nossos sinais, e o deparar da derradeira vida, terão anuladas suas obras. Não serão recompensados, senão pelo que faziam. E o povo de Moisés, depois deste, tomou por divindade um bezerro feito de suas joias, um corpo que dava mugidos. Não viram eles que ele não lhes falava, nem os guiava a caminho algum? Tomaram-no por divindade e foram injustos. E quando a consciência os remordeu e viram que com efeito se descaminharam, disseram: em verdade, se nosso Senhor não tiver misericórdia de nós e não nos perdoar, seremos dos perdedores. E quando Moisés voltou a seu povo irado e pesaroso, disse: execrável é a maneira com que me sucedestes em minha ausência. Quisestes apressar a ordem de vosso Senhor? E lançou as tábuas e apanhou a seu irmão pela cabeça, puxando-o para si. Arão disse: ó filho de minha mãe, por certo, o povo me julgou fraco e quase me matou. Então não faça os inimigos se regozijarem com minha desgraça, e não me faças estar com o povo injusto. Moisés disse: Senhor meu, perdoa-me e a meu irmão, e faze-nos entrar em tua misericórdia, e tu és o mais misericordiador dos misericordiadores. Por certo, aos que tomaram o bezerro por divindade, alcançá-los a ira de seu Senhor e vileza na vida terrena. E assim recompensamos os forjadores de falsidades. E os que fazem más obras, em seguida voltam-se arrependidos depois destas e creem. Por certo, teu Senhor, depois disso, é perdoador, misericordiador. E quando a ira de Moisés se calou, ele retomou as tábuas. E em sua inscrição havia orientação e misericórdia para os que veneram a seu Senhor. E Moisés escolheu 70 homens de seu povo para nosso tempo marcado. E quando o terremoto os apanhou, Moisés disse: Senhor meu, se quisesses, havê-los ias aniquilado antes e a mim. Tu nos aniquilas pelo que fizeram os insensatos entre nós? Isto não é senão tua provação, com que descaminhas a quem queres e guias a quem queres. Tu és nosso protetor. Então, perdoa-nos e tem misericórdia de nós, e tu és o melhor dos perdoadores. Prescreve-nos nesta vida terrena algo de bom, e na derradeira vida também. Por certo, para ti, voltamo-nos arrependidos. Alá disse: com meu castigo alcançarei a quem quiser, e minha misericórdia abrange todas as coisas. Então, prescrevê-la-ei aos que são piedosos, e concedem as zacá e aos que creem em nossos sinais. Os que seguem o mensageiro, o profeta iletrado, que eles encontram escrito junto deles na Torá e no Evangelho, o qual lhes ordena o que é conveniente e os coíbe do reprovável, e torna lícitas para eles as coisas benignas, e torna ilícitas para eles as coisas malignas, e os livra de seus fardos e dos julgos a eles impostos. Então os que creem nele e o amparam e o socorrem e seguem a luz que foi descida e está com ele, esses são os bem-aventurados. Dize Muhammad: ó humanos, por certo sou para todos vós o mensageiro de Alá, de quem é a soberania dos céus e da terra. Não existe Deus senão ele. Ele dá a vida e dá a morte. Então crede em Alá e em seu mensageiro, e o profeta iletrado que crê em Alá e em suas palavras,
e segui-o na esperança de vos guiardes. E há entre o povo de Moisés uma comunidade que guia os outros com a verdade, e com ela faz justiça. E nós os dividimos em 12 tribos, tornando-as comunidades. Inspiramos a Moisés quando seu povo lhe pediu água. Bate na pedra com tua vara, e dela jorraram 12 olhos d'água. Cada tribo soube de onde beber, e fizemos as nuvens sombreá-los, e fizemos descer sobre eles o maná e as codornizes, dizendo: comei das coisas benignas que vos damos por sustento. E não foram injustos conosco, mas foram injustos com si mesmos. E lembra-lhes Muhammad de quando se lhes disse: habitai esta cidade, dela comei onde quiserdes, e dizei: perdão. E entrai pela porta, prosternando-vos, nós vos perdoaremos os erros, acrescentaremos as graças aos benfeitores. Em seguida, os injustos dentre eles trocaram por outro dizer o que lhes havia sido dito. Então enviamos sobre eles um tormento do céu, porque eram injustos. E pergunta-lhes pela cidade que ficava à beira-mar, quando seus habitantes cometeram agressão no sábado, quando os peixes lhes chegaram emergindo em seu dia de sábado, e em dia em que não sabatizavam, não lhes chegavam estes. Assim pusemo-los à prova pela perversidade que cometiam. E de quando uma comunidade entre eles disse: por que exortais um povo que Alá aniquilará ou castigará com veemente castigo? Disseram: é escusa perante vosso Senhor, e isso para serem talvez piedosos? Então, quando esqueceram o de que foram lembrados, salvamos os que coibiam o mal, e apanhamos os que foram injustos com impetuoso castigo pela perversidade que cometiam. E quando eles transgrediram desmesuradamente o de que foram coibidos, nós lhes dissemos: sede símios repelidos. E de quando teu Senhor noticiou que, na verdade, enviaria sobre eles até o dia da ressurreição quem lhes infligiria o pior castigo. Por certo, teu Senhor é destro na punição, e por certo, ele é perdoador, misericordiador. E dividimo-los em comunidades na terra. Dentre eles havia os íntegros, e dentre eles havia os que eram inferiores a isso. E pusemo-los à prova com as boas ações e as más ações, para retornarem ao bom caminho. Então vieram depois deles sucessores que herdaram o livro. Tomam o que é efêmero deste mundo inferior e dizem: perdoar-nos-ão. E se lhes chega algo efêmero semelhante, tomam-no de novo. Acaso não foi confirmada com eles a aliança do livro de não dizer acerca de Alá senão a verdade? E eles estudaram o que havia nele, e a derradeira morada é melhor para os que são piedosos. Então, não razoais? E os que se atêm ao livro e cumprem a oração, por certo não faremos perder o prêmio dos emendadores. E quando arrancamos a montanha, elevando-a acima deles como se fosse um dossel, eles pensaram que iria cair sobre eles, e dissemo-lhes: tomai com firmeza o que nós vos concedemos, e lembrai-vos do que há nele, na esperança de serdes piedosos. E lembra-te, Muhammad, de quando teu Senhor tomou dos filhos de Adão, do dorso deles, seus descendentes, e fê-los testemunhas de si mesmos, dizendo-lhes: não sou o vosso Senhor? Disseram: sim, testemunhamo-lo. Isso para não dizerdes no dia da ressurreição: por certo, a isso estávamos desatentos. Ou para não dizerdes: apenas nossos pais idolatraram antes, e somos sua descendência após eles. Tu nos aniquilas pelo que fizeram os defensores da falsidade? E assim aclaramos os sinais, e isso para talvez retornarem. E recita para eles a história daquele a quem concederamos nossos sinais, e dele se afastara. Então Satã perseguira-o, e ele fora dos desviados. E se quiséssemos, havê-lo-íamos elevado com eles, mas ele se ativera à terra e seguira suas paixões. E seu exemplo é igual ao do cão. Se o repeles, arqueja, ou se o deixas, arqueja. Esse é o exemplo do povo que desmente nossos sinais. Então narra-lhes a narrativa na esperança de refletirem. Que vil, como exemplo, o povo que desmente nossos sinais e é injusto com si mesmo. Quem Alá guia
é o guiado, e aqueles a quem ele descaminha, esses são os perdedores. E com efeito, destinamos para a Jena muitos dos jins e humanos. Tem corações com que não compreende, e tem olhos com que nada enxergam, e tem ouvidos com que não ouvem. Esses são como os rebanhos, aliás, são mais descaminhados. Esses são os desatentos. E de Alá são os mais belos nomes. Então invocai-o com eles, e deixai os que profanam seus nomes. Serão recompensados pelo que faziam. E há dentre os que criamos uma comunidade que guia os outros com a verdade, e com ela faz justiça. E aos que desmentem nossos sinais, fá-los-emos se abeirarem de seu aniquilamento, por onde não saibam. Conceder-lhes-ei prazo, por certo minha insídia é fortíssima. E não refletiram eles? Não há loucura alguma em seu companheiro, ele não é senão evidente admoestador. E não olharam para o reino dos céus e da terra, e para todas as coisas que Alá criou, e não pensaram que o termo deles, quiçá, possa estar se aproximando? Então, em que mensagem depois dele crerão? Para os que Alá descaminha, não haverá guia algum, e ele os deixará em sua transgressão, caminhando às cegas. Perguntam-te, Muhammad, pela hora. Quando será sua ancoragem? Dize, sua ciência está apenas junto de meu Senhor. Ninguém senão ele a mostra em seu devido tempo. Ela pesa aos que estão nos céus e na terra. Ela não vos chegará senão inopinadamente. Perguntam-te como se estivesses inteirado dela. Dize, sua ciência está apenas junto de Alá, mas a maioria dos homens não sabe. Dize, não possuo para mim mesmo nem benefício nem prejuízo, exceto o que Alá quer. E se soubesse do invisível, multiplicar-me-ia os bens, e não me tocaria o mal. Não sou senão admoestador e alvissareiro para um povo que crê. Ele é quem vos criou de uma só pessoa, e desta fez sua mulher, para ele tranquilizar-se junto dela. E quando com ela coabitou, ela carregou dentro de si uma leve carga, e movimentava-se com ela sem dificuldade. Então, quando se tornou pesada, ambos suplicaram a Alá, seu Senhor, em verdade, se nos concederes um filho são, seremos dos agradecidos. E quando ele lhes concedeu um filho são, associaram-lhe ídolos no que ele lhes concedera. Então, sublimado seja ele acima do que lhe associam. Associam-lhe os que nada criam, enquanto eles mesmos são criados. E que não podem oferecer-lhe socorro, nem socorrer-se a si mesmos? Se os convocais à orientação, não vos seguirão. É-vos igual que os convoqueis ou fiqueis calados. Por certo, os que invocais além de Alá são servos como vós. Então, invocai-os, que eles vos atendam, se sois verídicos. Têm eles pernas com que andar? Ou têm mãos com que bater? Ou têm olhos com que enxergar? Ou têm ouvidos com que ouvir? Dize, invocai vossos ídolos, em seguida insidiai-me, e não me concedais dilação alguma. Por certo, meu protetor é Alá, quem fez descer o livro, e ele protege os íntegros. E aqueles a que invocais além dele, não podem socorrer-vos, nem socorrer-se a si mesmos. Se os convocais à orientação, não ouvirão, e vê-los-ás olhar para ti, enquanto nada enxergam. Toma-te, Muhammad, de indulgência, e ordena o que é conveniente, e dá de ombros aos ignorantes. E se em verdade te instiga alguma instigação de Satã, procura refúgio em Alá. Por certo, ele é o oniovinte, onisciente. Por certo, os que são piedosos quando uma sugestão de Satã os toca, lembram-se dos preceitos divinos, e ei-los clarividentes. E a seus irmãos descrentes, os demônios estendem-lhes a depravação, em seguida não se detêm. E quando não lhes trazes um sinal, dizem que o falsifiques. Dize, sigo apenas o que me é revelado de meu Senhor. Isto são clarividências de vosso Senhor, e orientação e misericórdia para um povo que crê. E quando for lido o Alcorão,
ouvi-o e escutai-o, na esperança de obterdes misericórdia. E invoca teu Senhor em ti mesmo, humilde e temerosamente, e sem altear a voz ao amanhecer e ao entardecer, e não sejas dos desatentos. Por certo, os que estão juntos de teu Senhor não se ensoberbecem diante da sua adoração e o glorificam, e prosternam-se diante dele. A Sura dos Espólios de Guerra. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Perguntam-te, Muhammad, pelos espólios. Dize, os espólios são de Alá e do mensageiro. Então temei Alá e reconciliai-vos, e obedecei a Alá e a seu mensageiro, se sois crentes. Os verdadeiros crentes são apenas aqueles cujos corações se atemorizam quando é mencionado Alá e quando são recitados para eles seus versículos, acrescentando-lhes fé. E eles confiam em seu Senhor. Aqueles que cumprem a oração e despendem do que lhes damos por sustento. Esses são deveras os crentes. Terão escalões junto de seu Senhor, e perdão e generoso sustento. Situação de desagrado acerca da distribuição de espólios é como aquela vida quando teu Senhor, em nome da verdade, te fez sair de tua casa para combateres, enquanto um grupo de crentes o estava odiando. Eles discutiam contigo acerca da verdade, após evidenciar-se ela, indo eles a combate, como se estivessem sendo conduzidos à morte, olhando-a frente a frente. E lembrai-vos de quando Alá vos prometeu que uma das duas partes seria para vós, e almejastes que a desarmada fosse vossa. E Alá desejou estabelecer com suas palavras a verdade e exterminar os renegadores da fé até o último deles, para estabelecer a verdade e derrogar a falsidade, ainda que os criminosos o odiassem. Lembrai-vos de quando implorastes socorro a vosso Senhor, e ele vos atendeu. Por certo, auxiliar-vos-ei com 1000 anjos, que se sucederão uns aos outros. E Alá não fez senão como alvíceras, para que se vos tranquilizassem os corações com isso. E o socorro não é senão da parte de Alá. Por certo, Alá é todo-poderoso, sábio. De quando ele fez o sono, encobrir-vos como segurança vinda dele, e fez descer sobre vós água do céu, para com ela purificar-vos, e fazer ir o tormento de Satã para longe de vós, e para revigorar-vos os corações, e com ela tornar-vos firmes os pés. De quando teu Senhor inspirou aos anjos, por certo, estou convosco, então tornai firmes os que creem. Lançarei o terror nos corações dos que renegam a fé, então batei-lhes acima dos pescoços e batei-lhes em todos os dedos. Isso porque discordaram de Alá e de seu mensageiro, e quem discorda de Alá e de seu mensageiro, por certo, Alá é veemente na punição. Esse é vosso castigo, então experimentai-o, e por certo haverá para os renegadores da fé o castigo do fogo. Ó vós que credes, quando deparardes com os que renegam a fé em marcha, não lhes volteis as costas. E quem lhes volta as costas nesse dia, exceto se por estratégia ou para juntar-se a outro grupo, com efeito, incorrerá em ira de Alá, e sua morada será ajena, e que execrável destino. Então, vós não os matastes, mas foi Alá quem os matou. E tu não atiraste areia quando a atiraste, mas foi Alá quem a atirou. E fê-lo para pôr os crentes à prova, com uma bela prova vinda dele. Por certo, Alá é oniovinte, onisciente. Essa é a vitória. E Alá debilita a insídia dos renegadores da fé. Se vós suplicáveis a sentença de Alá, com efeito chegou-vos a sentença. E se vós abstendes da descrença, ser-vos-á melhor. E se reincidis, nós reincidiremos, e de nada vos valerá a vossa hoste, ainda que numerosa, e Alá é com os crentes. Ó vós que credes, obedecei a Alá e a seu mensageiro, e não lhe volteis as costas, enquanto ouvis. E não sejais como os que dizem, ouvimos, enquanto não ouvem. Por certo,
Os piores seres animais perante Alá são surdos, mudos, que não razoam. E se Alá soubesse de algum bem neles, havê-los ia feito ouvir, e se ele os houvesse feito ouvir, voltariam as costas, dando de ombros. Ó vós que credes, atendei a Alá e a seu mensageiro, quando este vos convocar ao que vos dá a verdadeira vida. E sabei que Alá se interpõe entre a pessoa e seu coração, e que a ele sereis reunidos. E guardai-vos de uma calamidade que não alcançará unicamente os injustos entre vós. E sabei que Alá é veemente na punição. E lembrai-vos de quando éreis poucos indefesos na terra, temendo que os adversários vos arrebatassem. Então ele vos abrigou e vos amparou com seu socorro, e vos deu sustento das coisas benignas para serdes agradecidos. Vós que credes, não atraiçoeis a Alá e ao mensageiro, nem atraiçoeis os depósitos que vos são confiados enquanto sabeis. E sabei que vossas riquezas e vossos filhos vos são provação, e que junto de Alá há magnífico prêmio. Ó vós que credes, se temeis a Alá, ele vos fará critério de distinguir o bem do mal, e vos remitirá as más obras e vos perdoará. E Alá é possuidor do magnífico favor. E lembra-te, Muhammad, de quando os que renegam a fé usaram de estratagemas contra ti, para aprisionar-te ou matar-te, ou fazer-te sair de Maca. E usaram de estratagemas, e Alá usou de estratagemas. E Alá é o melhor em estratagema. E quando se recitavam nossos versículos para eles, diziam, com efeito, já os ouvimos. Se quiséssemos, haveríamos dito algo igual a isso. Isso não são senão fábulas dos antepassados. E quando eles disseram, ó Alá, se esta é a verdade de tua parte, faze chover sobre nós pedras do céu, ou faze-nos vir doloroso castigo. E não é admissível que Alá os castigasse, enquanto tu estava entre eles, e não é admissível que Alá os castigasse enquanto imploravam perdão. Por que razão Alá não os castiga enquanto afastam os moslimes da mesquita sagrada e não são seus protetores? Seus protetores não são senão os piedosos, mas a maioria deles não sabe. E suas orações junto da casa não são senão assobios e palmas. Então, experimentai o castigo, porque renegáveis a fé. Por certo, os que renegam a fé despendem suas riquezas para afastar os homens do caminho de Alá. Então, despendê-las-ão. Em seguida, ser-lhes-á aflição. Em seguida, serão vencidos. E os que renegam a fé, na jena, serão reunidos. Para que Alá distinga o maligno do benigno e faça estar o maligno sobre o outro, e os amontoe a todos e faça estar na jena, esses são os perdedores. Dize aos que renegam a fé, que se abstêm da descrença, ser-lhes-á perdoado o que já se consumou, e se reincidirem, com efeito, precederam os procedimentos de punir dos antepassados. E combatei-os até que não mais haja sedição da idolatria, e que a religião toda seja de Alá. E se abstêm, por certo Alá, do que fazem, é onividente. E se voltam as costas, sabei que Alá é vosso protetor, que excelente protetor e que excelente socorredor. E sabei que de tudo o que espoliardes, a quinta parte será de Alá e do mensageiro, e dos parentes deste, e dos órfãos e dos necessitados, e do filho do caminho, se credes em Alá e no que fizemos descer sobre nosso servo, no dia de Al-Furqan, no dia em que se depararam as duas hostes, e Alá sobre todas as coisas é onipotente. Quando estáveis do lado adjacente, e eles do lado extremo, e a caravana abaixo de vós, e se vós houvesseis comprometido com o inimigo, haveríeis faltado ao encontro, mas os enfrentastes, para que Alá cumprisse uma ordem já prescrita, a fim de que aquele que fosse perecer, perecesse com evidência, e aquele que fosse sobreviver, sobrevivesse com evidência. E por certo Alá é oniovinte, onisciente. Quando em teu sono, Alá te fez vê-los pouco numerosos, e se ele te houvesse feito vê-los numerosos,
haver-vos-íeis acovardado, e haveríeis disputado acerca da ordem de combate. Mas Alá vos salvou. Por certo, ele do íntimo dos peitos é onisciente. E quando os deparastes, ele vos fez vê-los a vossos olhos pouco numerosos, e vos diminuiu a seus olhos, para que Alá cumprisse uma ordem já prescrita. E a Alá são retornadas as determinações. Ó vós que credes, quando deparardes com uma hoste, mantende-vos firmes e lembrai-vos a miúde de Alá, na esperança de serdes bem-aventurados. E obedecei a Alá e a seu mensageiro, e não disputeis, senão vos acovardareis, e vossa força se irá, e pacientai. Por certo, Alá é com os perseverantes. E não sejais como os que saíram de seus lares com arrogância e ostentação, para serem vistos pelos outros, e afastaram os demais do caminho de Alá. E Alá está sempre abarcando o que fazem. E quando Satã lhes aformoseou as obras e disse: Hoje não há entre os humanos vencedor de vós, e por certo, sou vosso defensor. Então, quando se depararam as duas hostes, ele recuou, voltando os calcanhares, e disse: Por certo, estou em rompimento convosco. Por certo, vejo que não vedes. Por certo, temo a Alá. E Alá é veemente na punição. Lembra-te de quando os hipócritas e aqueles em cujos corações havia enfermidade disseram: Esses crentes, sua religião os iludiu. E quem confia em Alá, por certo, Alá é todo-poderoso, sábio. E se visses os anjos quando levam a alma dos que renegam a fé, batendo-lhes nas faces e nas nádegas e dizendo: Experimentai o castigo da queima. Isso pelo que vossas mãos anteciparam, e porque Alá não é injusto com os servos. O proceder desses é como do povo de Faraó e daqueles que foram antes deles. Renegaram os sinais de Alá. Então Alá apanhou-os por seus delitos. Por certo, Alá é forte, veemente na punição. Isso porque não é admissível que Alá transmute uma graça com que haja graciado um povo, antes que este haja transmutado o que há em si mesmo. E Alá é oniovinte, onisciente. O proceder desses é como o do povo de Faraó e daqueles que foram antes deles. Desmentiram os sinais de seu Senhor. Então aniquilamo-los por seus delitos e afogamos o povo de Faraó. E todos eram injustos. Por certo, os piores seres animais perante Alá são os que renegam a fé, pois não creem. São aqueles com os quais tu pactuas. Em seguida desfazem seu pacto toda vez e nada temem. Então, se os encontras na guerra, trucida-os, para atemorizar e dispersar os que estão atrás deles, na esperança de meditarem. E se temes traição de um povo, deita fora teu pacto com eles, do mesmo modo que eles o fazem. Por certo, Alá não ama os traidores. E os que renegam a fé, não suponham que se esquivaram. Por certo, não conseguirão escapar ao castigo de Alá. E preparai para combater com eles tudo o que puderdes, força e cavalos vigilantes, para com isso intimidardes o inimigo de Alá e vosso inimigo, e outros além desses que não conheceis, mas Alá os conhece. E o que quer que despendais no caminho de Alá, ser-vos-á compensado, e não sofrereis injustiça. E se eles se inclinam à paz, inclina-te também a ela, e confia em Alá. Por certo, ele é o oniovinte, o onisciente. Se desejam enganar-te, por certo, Alá bastar-te-á. Ele é quem te amparou com seu socorro e com os crentes. E pôs-lhes harmonia entre os corações. E se houvesses despendido tudo o que há na terra, não lhes haverias posto harmonia entre os corações. Mas Alá pôs-lhes harmonia entre eles. Por certo, ele é todo-poderoso, sábio. Ó profeta, basta-te Alá e aos crentes que te seguem. Ó profeta, incita os crentes ao combate. Se há entre vós 20 homens perseverantes, vencerão 200. E se há entre vós 100, vencerão 1000 dos que renegam a fé. Porque estes são um povo que não entende. Agora Alá alivia-vos a tarefa, sabendo que há fraqueza em vós. Então, se há entre vós 100 homens perseverantes, vencerão 200.
E se há entre vós 1000, vencerão 2000 com a permissão de Alá. E Alá é com os perseverantes. Não é admissível que um profeta tenha cativos sem antes dizimar os inimigos na terra. Desejais os efêmeros bens da vida terrena, enquanto Alá vos deseja a derradeira vida. E Alá é todo-poderoso, sábio. Não fora uma prescrição antecipada de Alá, um formidável castigo, haver-vos-ia tocado pelo que havíeis tomado em resgate. Então comei do que espoliastes, enquanto lícito e benigno, e temei a Alá. Por certo, Alá é perdoador, misericordiador. Ó profeta, dize aos cativos que estão em vossas mãos: se Alá sabe que há em vossos corações um bem, conceder-vos-á algo melhor que aquilo que vos foi tomado, e perdoar-vos-á. E Alá é perdoador, misericordiador. E se desejam atraiçoar-te, com efeito já atraiçoaram a Alá antes. E Alá apoderou-se deles, e Alá é onisciente, sábio. Por certo, os que creram e emigraram e lutaram com suas riquezas e com si mesmos, no caminho de Alá, e os que abrigaram e socorreram o profeta e os muslimes, esses são aliados uns aos outros. E aos que creram e não emigraram, não tendes de aliviar-vos a eles até que emigrem. E se eles vos pedem socorro em defesa da religião, impender-vos-á socorro, exceto se contra um povo com o qual tendes aliança, e Alá do que fazeis é onividente. E os que renegam a fé são aliados uns aos outros. Se não o fazeis, haverá sedição na terra e grande corrupção. E os que creram e emigraram e lutaram no caminho de Alá, e os que abrigaram e socorreram o profeta e os muslimes, esses são deveras os crentes, terão perdão e generoso sustento. E os que creram depois e emigraram e lutaram convosco, então esses são dos vossos. E os parentes consanguíneos têm prioridade uns com os outros no livro de Alá. Por certo, Alá de todas as coisas é onisciente. A Sura do Arrependimento. Este é um rompimento de Alá e de seu mensageiro, com os que dentre os idólatras vós pactuastes. Então percorrei livremente a terra durante 4 meses, e sabei que não escapareis do castigo de Alá, e que Alá ignominiará os renegadores da fé. E é uma proclamação de Alá e de seu mensageiro aos homens no dia da peregrinação maior, que Alá e seu mensageiro estão em rompimento com os idólatras. Então, se vos voltais arrependidos, ser-vos-á melhor, e se voltais as costas, sabei que não escapareis do castigo de Alá. E ao viçar a Muhammad aos que renegam a fé, doloroso castigo. Exceto com os idólatras, com os quais pactuastes, em seguida, em nada eles vos faltaram, e não auxiliaram a ninguém contra vós. Então completai o pacto com eles até seu termo. Por certo, Alá ama os piedosos. E quando os meses sagrados passarem, matai os idólatras onde quer que os encontreis, e apanhai-os e sediai-os. E ficai à sua espreita onde quer que estejam. Então, se voltam arrependidos e cumprem a oração, e concedem a zaká, deixai-lhes livre o caminho. Por certo, Alá é perdoador, misericordiador. E se um dos idólatras te pede defesa, defende-o até que ouça as palavras de Alá. Em seguida, faze-o chegar a seu lugar seguro. Isso porque são povo que não sabe. Como os idólatras poderiam ter pacto com Alá e seu mensageiro, a não ser aqueles com quem pactuastes junto da sagrada mesquita? Então, se estes são retos convosco, sede retos com eles. Por certo, Alá ama os piedosos. Como poderiam tê-lo, enquanto, se obtivessem eles a vitória sobre vós, não observariam convosco parentesco nem obrigação? Agradam-vos com suas bocas, enquanto seus peitos recusam-se, e a maioria deles é perversa. Venderam os versículos de Alá por ínfimo preço, e afastaram os homens de seu caminho. Por certo, que vil o que faziam. Não respeitam em crente algum, nem parentesco, nem obrigação. E esses são os agressores. Então, se voltam arrependidos e cumprem a oração, e concedem a zaká,
Serão, pois, vossos irmãos na religião. E nós aclaramos os versículos a um povo que sabe. E se violam seus juramentos depois de haverem pactuado convosco e difamam vossa religião, combatei os próceres da renegação da fé. Por certo, para eles, não há juramentos respeitados, na esperança de se absterem da descrença. Será que vós não combatereis um povo que violou seus juramentos e intentou fazer sair de Maca o mensageiro, e vos empreender um ataque por vez primeira? Receiai-los? Então Alá é mais digno de que o receeis, se sois crentes. Combatei-os, Alá os castigará por vossas mãos, e os ignominiará, e vos socorrerá contra eles, e curará a aflição dos peitos de um povo crente. E fará ir o rancor de seus corações, e Alá volta-se para quem quer remindo, e Alá é onisciente, sábio. Ou supondes sereis deixados sem provação, enquanto ainda não fizeste saber a Alá quais de vós lutareis, e não tomareis outros por confidentes, além de Alá e de seu mensageiro e dos crentes? E Alá do que fazeis é conhecedor. Não é admissível que os idólatras povoem as mesquitas de Alá, testemunhando contra si mesmos a renegação da fé. Esses são aqueles cujas obras se anularão, e no fogo eles serão eternos. Apenas povoa as mesquitas de Alá quem crê em Alá e no derradeiro dia, e cumpre a oração e concede a zaká, e não receia senão Alá. Quiçá sejam esses dos guiados. Julgais os que dão de beber aos peregrinos, e os que cuidam da mesquita sagrada, como aqueles que creem em Alá e no derradeiro dia, e lutam no caminho de Alá? Não se igualam perante Alá, e Alá não guia o povo injusto. Os que creem e emigram, e lutam no caminho de Alá com suas riquezas e com si mesmos, têm escalões mais elevados juntos de Alá. E esses são os triunfadores. Seu Senhor alviçara-lhes misericórdia vinda dele, e agrado e jardins. Nele terão delícia permanente. Neles serão eternos para todo sempre. Por certo, junto de Alá haverá magnífico prêmio. Ó vós que credes, não tomeis por aliados a vossos pais e a vossos irmãos, se amam a renegação da fé mais que a fé. E quem de vós se alia a eles, esses serão os injustos. Dize: se vossos pais e vossos filhos, e vossos irmãos e vossas mulheres, e vossos clãs e riquezas que ganhastes, e comércio de que receais a estagnação, e vivendas de que vos agradais, são-vos mais amados que Alá e seu mensageiro, e a luta em seu caminho, então aguardai até que Alá faça chegar sua ordem, e Alá não guia o povo perverso. Com efeito, Alá socorreu-vos em muitos campos de batalha, e lembrai-vos do dia de Hunaim, quando vos admiráveis de vosso grande número, e este de nada vos valeu, e parecia-vos a terra estreita por mais ampla que fosse. Em seguida voltastes as costas, fugindo. Em seguida Alá fez descer sua serenidade sobre seu mensageiro e sobre os crentes, e fez descer um exército de anjos que não víeis, e castigou os que renegaram a fé, e essa é a recompensa dos renegadores da fé. Em seguida, Alá voltar-se-á depois disso para quem quiser, remindo-o, e Alá é perdoador, misericordiador. Ó vós que credes, os idólatras não são senão imundícia, então que eles se não mais aproximem da mesquita sagrada, após este seu ano. E se temeis penúria, Alá enriquecer-vos-á com seu favor, se quiser. Por certo, Alá é onisciente, sábio. Dentre aqueles aos quais fora concedido o livro, combatei os que não creem em Alá, nem no derradeiro dia, e não proíbem o que Alá e seu mensageiro proibiram, e não professam a verdadeira religião. Combatei-os até que paguem al-jizya, com as próprias mãos enquanto humilhados. E os judeus dizem, Uzair é filho de Alá, e os cristãos dizem, o Messias é filho de Alá. Esse é o dito de suas bocas. Imitam o dito dos que antes renegaram a fé, que Alá os aniquile,
como se distanciam da verdade. Tomam seus rabinos e seus monges por senhores além de Alá, e assim também ao Messias, filho de Maria. E não se lhes ordenou senão adorarem um Deus único. Não existe Deus senão Ele. Glorificado seja Ele acima do que idolatram. Desejam apagar com o sopro das bocas a luz de Alá, e Alá não permitirá senão que seja completa sua luz, ainda que o odeiem os renegadores da fé. Ele é quem enviou seu mensageiro com a orientação e a religião da verdade, para fazê-la prevalecer sobre todas as religiões, ainda que o odeiem os idólatras. Ó vós que credes, por certo muitos dos rabinos e dos monges devoram ilicitamente as riquezas dos homens, e afastam-nos do caminho de Alá. E aos que entesouram o ouro e a prata e não os despendem no caminho de Alá, alviçara-lhes doloroso castigo. Um dia, quando os incandecerem no fogo da hiena, e com eles lhes cauterizar as frontes e os flancos e os dorsos, dir-se-lhes-á: isto é o que entesourastes para vós mesmos, então experimentai o que entesouráveis. Por certo, o número dos meses junto de Alá é de 12 meses, conforme está no livro de Alá, desde o dia em que ele criou os céus e a terra. 4 deles são sagrados. Essa é a religião reta. Então não sejais neles injustos como vós mesmos, e combatei os idólatras a todos eles, como eles vos combatem a todos vós. E sabei que Alá é com os piedosos. O postergar dos meses sagrados é apenas acréscimo na renegação da fé. Com ele os que renegam a fé descaminham-se. Eles tornam-no lícito num ano e ilícito em outro ano, para fazerem coincidir com o número do que Alá consagrou. Então tornam lícito o que Alá proibiu. Aformoseou-se para eles o mal de suas obras, e Alá não guia o povo renegador da fé. Ó vós que credes, por que razão, ao vos dizerem, saí a campo para combater no caminho de Alá, permanecestes apegados à terra? Vós vos agradastes da vida terrena em lugar da derradeira vida? Ora, o gozo da vida terrena não é senão ínfimo na derradeira vida. E vós não saís a campo, Alá castigar-vos-á com doloroso castigo, e vos substituirá por outro povo, e ainda em nada o prejudicareis. E Alá sobre todas as coisas é onipotente. Se não o socorreis, Alá o socorrerá, como com efeito Alá o socorreu, quando os que renegavam a fé o fizeram sair de Maca, sendo ele o segundo de 2. Quando ambos estavam na caverna, e quando disse a seu companheiro, não te entristeças, por certo, Alá é conosco. Então Alá fez descer sua serenidade sobre ele, e amparou-o com um exército de anjos que não víeis, e fez inferior a palavra dos que renegavam a fé. E a palavra de Alá é altíssima, e Alá é todo-poderoso, sabe? Saí a campo armados, leve ou pesadamente, e lutai com vossas riquezas e vós mesmos no caminho de Alá. Isso vos é melhor, se soubesseis. Se se tratasse de ganho imediato ou de viagem fácil, os hipócritas haver-te-iam seguido, mas lhes era longa a árdua distância. E juraram por Alá ao retornardes a eles, se pudéssemos haveríamos saído convosco. Aniquilam-se a si mesmos por perjuro, e Alá sabe que são mentirosos. Que Alá indulta-te, porque tu lhes permitiste não saírem a campo antes que se tornassem evidentes para ti os que diziam a verdade, e conhecesses os mentirosos. Os que creem em Alá e no derradeiro dia, jamais te pedirão isenção de lutar com seus bens e com si mesmos, e Alá dos piedosos é onisciente. Apenas pedem-te isenção os que não creem em Alá nem no derradeiro dia, e seus corações duvidam, então vacilam em sua dúvida. E se eles houvessem desejado sair, haveriam preparado para isso um preparativo, mas Alá odiou sua partida e desencorajou-os, e foi dito, permanecei junto com os que permanecem. Se eles houvessem saído convosco, não vos haveriam acrescentado, senão desventura, e haveriam precipitado a cisânia entre vós, buscando para vós a sedição, enquanto entre vós
aos que lhes dão ouvidos, e Alá dos injustos é onisciente. Com efeito, buscaram antes a sedição e fizeram virar contra ti as determinações, até que a verdade chegou e a ordem de Alá prevaleceu, enquanto a estavam odiando. E dentre eles há quem diga: permite-me a isenção e não me põe na tentação. Ora, na tentação já caíram. E por certo a Jena estará abarcando os renegadores da fé. Se algo de bom te alcança, isto os aflige. E se uma desgraça te alcança, dizem: com efeito, tomamos nossa decisão antes, e voltam as costas enquanto jubilosos. Dizem: não nos alcançará senão o que Alá nos prescreveu. Ele é o nosso protetor, e que os crentes então confiem em Alá. Dizem: vós não aguardais para nós, senão uma das duas mais belas recompensas? E nós aguardamos para vós que Alá vos alcance com castigo de sua parte, ou por nossas mãos. Então aguardai-o, por certo nós o estaremos aguardando convosco. Dize: despendei vossas riquezas de bom ou de mau grado, nada vos será aceito, por certo sois um povo perverso. E o que impediu, se lhes aceitasse o que despendiam, não foi senão eles renegarem Alá e a seu mensageiro. E não realizam a oração senão enquanto preguiçosos, e não despendem suas riquezas senão enquanto de mau grado. Então não te admires de suas riquezas e de seus filhos. Apenas Alá não deseja com isso, senão castigá-los na vida terrena, e que morram enquanto renegadores da fé. E eles juram por Alá que são dos vossos, enquanto não são dos vossos, mas são um povo que se atemoriza. Se encontrassem refúgio ou grutas ou subterrâneo, a eles se voltariam enquanto em frenes. E dentre eles há quem te critica acerca da distribuição das sadakats, as ajudas caridosas. Então, se lhes dão delas, agradam-se disso, e se lhes não dão, ei-los que se enchem de cólera. E se eles se agradassem do que Alá e seu mensageiro lhes concedem, e dissessem: Alá basta-nos, Alá conceder-nos-á algo de seu favor, e também seu mensageiro. Por certo, Alá estamos rogando, ser-lhes ia melhor. As sadakats, as ajudas caridosas, são apenas para os pobres e os necessitados e os encarregados de arrecadá-las, e aqueles cujos corações estão prestes a harmonizar-se com o Islã, e os escravos, para se alforriarem, e os endividados e os combatentes no caminho de Alá, e o filho do caminho, o viajante em dificuldades. É preceito de Alá, e Alá é onisciente, sábio. E dentre eles há os que molestam o profeta e dizem: ele é todo ouvidos. Dize: ele é todo ouvidos para vosso bem. Ele crê em Alá e crê nos crentes, e é misericórdia para os que creem dentre vós. E os que molestam o mensageiro de Alá terão doloroso castigo. Juram-vos por Alá para agradar-vos, e Alá, como também seu mensageiro, é mais digno de que eles o agradem, se são crentes. Não sabem eles que quem se opõe a Alá e a seu mensageiro terá o fogo da Jena, em que será eterno? Essa é a formidável ignomínia. Os hipócritas precatam-se de que seja descido uma sura a seu respeito, que os informe do que há em seus corações. Dize: zombai, por certo Alá fará sair à tona aquilo de que vos precatais. E em verdade, se lhes perguntas acerca de sua zombaria, dirão: apenas confabulávamos e nos divertíamos. Dize: estáveis zombando de Alá e de seus versículos e de seu mensageiro? Não vos desculpeis. Com efeito renegastes a fé após haverdes crido. Se indultamos uma facção de vós, castigaremos a outra facção porque era criminosa. Os hipócritas e as hipócritas procedem uns dos outros, ordenam o reprovável e coíbem o conveniente e fecham as próprias mãos. Esqueceram-se de Alá, então ele se esqueceu deles. Por certo, os hipócritas são perversos. Alá promete aos hipócritas e às hipócritas e aos renegadores da fé o fogo da Jena. Nela serão eternos, basta-lhes ela, e Alá amaldiçoa-os e terão castigo permanente. Vós hipócritas, sois como os que foram antes de vós,
eram mais veementes que vós em força, e mais privilegiados em riquezas e filhos, e deleitavam-se com seu quinhão. E vós vos deleitais com vosso quinhão, como se deleitaram com seu quinhão os que foram antes de vós, e confabulais, como eles confabularam. Esses terão anuladas suas obras na vida terrena e na derradeira vida, e esses são os perdedores. Não lhes chegou a história dos que foram antes deles, do povo de Noé, e de Ad, e de Tamud, e do povo de Abraão, e dos habitantes de Madiã e das cidades tombadas? Seus mensageiros chegaram-lhes com as evidências. Então não era admissível que Alá fosse injusto com eles, mas foram injustos com eles mesmos. E os crentes e as crentes são aliados uns aos outros. Ordenam o conveniente e coíbem o reprovável, e cumprem a oração, e concedem a zaká, e obedecem a Alá e a seu mensageiro. Desses, Alá terá misericórdia. Por certo, Alá é todo-poderoso, sábio. Alá promete aos crentes e às crentes jardins abaixo dos quais correm os rios. Nesses serão eternos e esplêndidas vivendas nos jardins do Éden, e agrado de Alá ainda maior. Esse é o magnífico triunfo. Ó profeta, luta contra os renegadores da fé e os hipócritas, e sê duro para com eles, e sua morada será ajena, e que execrável destino. Juram por Alá não haver dito moléstia alguma, e com efeito disseram a palavra da renegação da fé, e renegaram a fé após se islamizarem, e intentaram o que não conseguiram alcançar. Mas eles não fizeram censuras, senão porque Alá e seu mensageiro os haviam enriquecido com seu favor. Então, se voltam arrependidos, ser-lhes-á melhor, e se voltam às costas, Alá castigá-los-á com doloroso castigo na vida terrena e na derradeira vida. E não terão na terra nem protetor, nem socorredor. E dentre eles houve quem pactuasse com Alá, dizendo: se ele nos concedesse algo de seu favor, em verdade, daríamos a zaká e seríamos dos íntegros. E quando ele lhes concedeu algo de seu favor, tornaram-se ávaros disso e voltaram as costas, dando de ombros. Então ele fez redundar hipocrisia em seus corações, até um dia em que o depararão por haverem faltado a seus compromissos com Alá e por haverem mentido. Não sabiam eles que Alá sabe seus segredos e suas confidências, e que Alá das coisas invisíveis é profundo sabedor? Os que caluniam os doadores voluntários, dentre os crentes, no tocante às ajudas caridosas, e caluniam os que nada encontram para oferecer, senão seus parcos recursos, e desses escarnecem. Alá deles escarnecerá, e terão doloroso castigo. Implora perdão para eles, ou não implores perdão para eles. Se imploras perdão para eles 70 vezes, Alá não os perdoará. Isso porque renegaram a Alá e a seu mensageiro, e Alá não guia o povo perverso. Os que ficaram para trás jubilaram com sua ausência ao combate, discrepando do mensageiro de Alá, e odiaram lutar com suas riquezas e com si mesmos no caminho de Alá, e disseram: não saias a campo no calor. Dize Muhammad: o fogo da hiena é mais veemente em calor. Se entendessem. Então, que riam pouco e chorem muito, em recompensa do que cometiam. E se Alá te faz retornar a uma facção deles, e eles te pedem permissão para sair a campo, dize: jamais saireis comigo, nem combatereis inimigo algum junto de mim. Por certo, vós vos agradastes da ausência ao combate, da vez primeira. Então, ausentai-vos do combate com os que ficaram para trás. E não ores nunca por nenhum deles quando morrer, nem te detenhas em seu sepulcro. Por certo, eles renegaram Alá e a seu mensageiro, e morreram enquanto perversos. E não te admires de suas riquezas e de seus filhos. Apenas Alá deseja com isso castigá-los na vida terrena, e que morram enquanto renegadores da fé. E quando se faz descer uma sura que diz: crede em Alá e lutai com seu mensageiro, os dotados de posses entre eles pedem-te permissão de não lutar e dizem:
deixa-nos estar com os ausentes do combate. Agradaram-se de ficar com as mulheres isentas do combate, e selaram-se-lhes os corações, então eles não entendem. Mas o mensageiro e os que creem com ele lutam com suas riquezas e com si mesmos. Esses terão boas coisas, e esses são os bem-aventurados. Alá preparou-lhes jardins, abaixo dos quais correm os rios. Nesses serão eternos. Esse é o magnífico triunfo. Chegaram os que entre os beduínos alegavam desculpas para que lhes permitisse isenção de combate. E ausentaram-se os que mentiram a Alá e a seu mensageiro. Doloroso castigo alcançará os que entre eles renegaram a fé. Não há culpa sobre os indefesos, nem sobre os enfermos, nem sobre os que não encontram recursos para o combate, quando são sinceros com Alá e seu mensageiro. Não há repreensão aos benfeitores, e Alá é perdoador, misericordiador. Nem há aqueles que, quando chegaram a ti para os levares a combate, lhes disseste: não encontro aquilo sobre o qual levar-vos. Eles voltaram com os olhos marejados de lágrimas, de tristeza, por não haverem encontrado o de que depender. Há repreensão apenas aos que, enquanto ricos, te pedem isenção. Agradaram-se de ficar com as mulheres, isentas do combate, e Alá selou-lhe os corações, então eles não sabem. Eles pedir-vos-ão desculpas quando retornardes a eles. Dize: não vos desculpeis, não creremos em vós. Com efeito, Alá informou-nos de vossas notícias, e Alá verá e também seu mensageiro vossas obras. Em seguida, sereis levados ao sabedor do invisível e do visível. Então, ele vos informará do que fazieis. Eles jurar-vos-ão por Alá, quando a eles tornardes, que estavam com a razão para que lhes absolvais o erro. Então dai-lhes de ombros. Por certo são uma abominação, e sua morada é ajena, em recompensa do que cometiam. Eles juram-vos para que deles vos agradeis. Então, se deles vos agradais, por certo Alá não se agradará do povo perverso. Os beduínos são mais veementes na renegação da fé e na hipocrisia, e mais afeitos a não saber os limites do que Alá faz descer sobre seu mensageiro. E Alá é onisciente, sábio. E dentre os beduínos, há quem tome por dano o que despende pela causa de Alá, e aguarde para vós os reveses, que sobre eles seja o revés do mal, e Alá é oniovinte, onisciente. E dentre os beduínos, há quem creia em Alá e no derradeiro dia, e tome o que despende pela causa de Alá, por oferendas a Alá, e meio de acesso às preces do mensageiro. Ora, por certo, é uma oferenda para eles. Alá fá-los a entrar em sua misericórdia. Por certo, Alá é perdoador, misericordiador. E os precursores primeiros dentre os emigrantes, e os socorredores, e os que os seguiram com benevolência, Alá se agradará deles, e eles se agradarão dele, e ele lhes preparou jardins abaixo dos quais correm rios. Nesses serão eternos para todo sempre. Esse é o magnífico triunfo. E dentre os beduínos que estão a vosso redor, há hipócritas, e dentre os habitantes de Al-Madiná, há os que se adestraram na hipocrisia. Tu não os conheces, nós os conhecemos. Castigá-los-emos 2 vezes, em seguida serão levados a formidável castigo. E outros reconheceram seus delitos, mesclaram a boa obra com a outra má. Quizá Alá se volte para eles, remindo-os. Por certo, Alá é perdoador, misericordiador. Toma de suas riquezas uma sadacá, com que os purifiques e os dignifiques, e ora por eles. Por certo, tua oração é lenitivo para eles, e Alá é oniovinte, onisciente. Não sabiam eles que Alá aceita o arrependimento de seus servos, e recebe as sadakats, e que Alá é o remissório, o misericordiador? E dizem: laborai, então Alá verá vossas obras, e também seu mensageiro e os crentes, e sereis levados ao sabedor do invisível e do visível, e ele informar-vos-á do que fazieis. E há outros preteridos até a ordem de Alá. Ou ele os castigará, ou ele se voltará para eles remindo-os, e Alá é onisciente,
sábio. E aos que edificaram uma mesquita para prejuízo da outra, e para renegação da fé e separação entre os crentes, e para ser lugar de espreita para quem antes fez guerra contra Alá e seu mensageiro. E em verdade, eles juram por Alá: não desejamos senão a mais bela ação, e Alá testemunha que são mentirosos. Nunca te detenhas nela. Em verdade, uma mesquita fundada sobre a piedade desde o primeiro dia é mais digna de que nela te detenhas. Nela há homens que amam, purificam-se, e Alá ama os que se purificam. Então, quem é melhor? Quem fundou sua edificação sobre piedade e agrado de Alá? Ou quem fundou sua edificação à beira de encosta solapada, então venha desmoronar-se com ele no fogo da jena? E Alá não guia o povo injusto. Sua edificação, que edificaram, não cessará de ser fonte de dúvida em seus corações, até que seus corações se lhes despedacem. E Alá é onisciente, sábio. Por certo, Alá comprou aos crentes suas pessoas e suas riquezas, pelo preço por que terão o paraíso. Combatem no caminho de Alá, então eles matam e são mortos. É promessa que deveras lhe impende na Torá e no Evangelho e no Alcorão. E quem mais fiel a seu pacto que Alá? Então, exultai pela venda que fizestes, e esse é o magnífico triunfo. Esses são os arrependidos, os adoradores, os louvadores, os jejuadores, os curvados em oração, os prosternados, os ordenadores do conveniente e os coibidores do reprovável e os custódios dos limites de Alá. E alviçara aos crentes o paraíso. Não é admissível que o profeta e os que creem implorem perdão para os idólatras, ainda que estes tenham vínculo de parentesco, após haver se tornado evidente para eles que são os companheiros do inferno. E a súplica de perdão de Abraão para seu pai não foi senão por causa de uma promessa que lhe fizera. Então, quando se tornou evidente para ele que era inimigo de Alá, rompeu com ele. Por certo, Abraão era suplicante, clemente. E não é admissível que Alá descaminhe um povo, após havê-lo guiado, sem antes tornar evidente para ele aquilo de que deve guardar-se. Por certo, Alá, de todas as coisas, é onisciente. Por certo, de Alá é a soberania dos céus e da terra. Ele dá a vida e dá a morte. E não tendes, além de Alá, nem protetor, nem socorredor. Com efeito, Alá voltou-se para o profeta, remindo-o e aos emigrantes e aos socorredores que o seguiram na hora da dificuldade. Após que os corações de um grupo deles quase se haverem desviado. Em seguida, Alá voltou-se para eles remindo-os. Por certo, ele é para com eles compassivo, misericordiador. E remiu os 3 que ficaram para trás e se sentiram tão culpados que a terra se lhes pareceu estreita, por mais ampla que fosse. E estreitas também se lhes pareceram as almas, e pensaram que não haveria refúgio contra a ira de Alá senão nele mesmo. Em seguida, ele voltou-se para eles remindo-os, para que se voltassem para ele arrependidos. Por certo, Alá é remissório, misericordiador. Ó vós que credes, temei Alá e permanecei com os verídicos. Não é admissível que os habitantes de Al-Madiná e os beduínos a seu redor fiquem para trás do mensageiro de Alá, nem prefiram as próprias vidas à sua vida. Isso porque serão recompensados em qualquer eventualidade. Não os alcançará sede, nem fadiga, nem fome no caminho de Alá. Nem pisarão uma terra que suscite o rancor dos renegadores da fé. Nem obterão do inimigo obtenção alguma, senão para ser-lhes registrada boa obra. Por certo, Alá não faz perder o prêmio dos benfeitores. Nem terão dispêndio algum, pequeno ou grande, nem cortarão um vale, senão para ser-lhes registrada boa obra, a fim de que Alá os recompense com algo melhor que aquilo que faziam. E não é admissível que os crentes saiam todos a campo. Então que saia uma facção de cada coletividade, para que possam instruir-se na religião, e para que depois admoestem seu povo, quando a ele retornarem, a fim de que este se precate. Ó vós que credes, combatei os renegadores da fé que vos circunvizinham,
e que estes encontrem dureza em vós, e sabei que Alá é com os piedosos. E quando se faz descer uma sura, há dentre eles quem diga: a quem de vós esta sura acrescentou fé? Então, quanto aos que creem, esta lhes acrescenta fé enquanto exultam. E quanto àqueles em cujos corações há enfermidade, ela lhes acrescenta abominação sobre sua abominação, e morrem enquanto renegadores da fé. E não veem eles que são provados 1 ou 2 vezes em cada ano? Em seguida, não se voltam arrependidos, nem meditam. Quando se faz descer uma sura, olham-se uns aos outros, dizendo: alguém vos vê? Em seguida se desviam. Que Alá lhes desvie os corações da orientação, porque são povo que não entende. Com efeito, o mensageiro vindo de vós chegou-vos. É-lhe penoso o que vos embaraça. É zeloso de guiar-vos, é compassivo e misericordiador para com os crentes. Então, se eles voltam as costas, dize: Alá basta-me. Não existe Deus senão Ele. Nele confio. E Ele é o Senhor do magnífico trono.